Estamos de volta com a Monja Cohen e nossos diálogos interreligiosos. Para o judaísmo, a vida começa a partir do nascimento. Isso significa que um feto é um potencial de vida, mas ainda não uma vida completa. Por isso, quando existe um risco de vida para uma mulher grávida, o judaísmo determina que o aborto deve ser realizado. Nós colocamos numa balança, de um lado, o potencial de vida do feto e do outro, uma vida completa, que é a vida da mãe. E temos a obrigação de privilegiar aquele ser humano completo e então devemos, nesse caso, realizar o aborto. Isso é o que determina a Halachá, a lei judaica. Como o budismo vê o início da vida? Há vários livros que falam sobre isso. Um deles diz assim, que nós estávamos lá. No momento da concepção, nós já estávamos lá, porque não poderíamos estar em nenhuma outra parte. Onde poderíamos estar, senão na concepção? Mas, ao mesmo tempo, a questão do feto, a questão do aborto, é vista com muita naturalidade. Lembrando das grandes guerras e da última grande guerra, onde as famílias não queriam ter filhos no momento de bombardeios. Então, no Japão, de onde vem a minha tradição, o aborto é legalizado. E é legalizado, isso não significa que as pessoas todas estão livremente abortando quando querem. Há toda uma reflexão muito ética. É adequado? Quando? Por quê? Não só pelas causas fisiológicas, mas também pelas causas psicológicas e sociais. E nós temos templos e imagens que são dedicadas aos abortos, aos fetos, e que são chamadas crianças da água, Mizuko, porque viveram apenas no mundo aquoso. E os pais geralmente pedem aos templos uma prece, quer o aborto tenha sido provocado ou não, para que nós possamos orar por aqueles instantes ou meses ou semanas de vida preciosa, sagrada, e que teve só essas semanas ou meses de vida, mas uma vida. Alguns pais chegam até a dar nome a esses bebês que não chegaram a nascer, outros não. É uma imagem chamada Jizo Bodhisattva, que é o protetor da terra, e os pais geralmente colocam no Jizo um babadorzinho vermelho quando fazem algum pedido por essas crianças que não teriam chegado a nascer. E oferecem-se então brinquedos, doces, como dizendo, está neste reino superior. Teve uma intenção de vida que não se completou. Embora tudo seja vida, muito parecido com este pensamento judaico, acredito que é o pensamento budista. O que vamos escolher se tivermos que fazer uma escolha? Não há uma determinação como uma lei absoluta, mas que cada pessoa seja capaz do discernimento correto. O que está privilegiando? Dentro desses temas de bioética, uma questão bastante controversa é da eutanásia. Pela lei brasileira, a eutanásia é proibida. Existe algum caso em que o budismo permitiria a pessoa decidir por fim ao próprio sofrimento? Há coisas interessantes. No Japão, fiz muitas cerimônias memoriais, muitos enterros, e alguns eram pessoas que haviam se suicidado, e nós não deixamos de orar por elas. Se nós pensarmos que a eutanásia, se considerarmos isso um suicídio, há situações muito específicas e não há uma regra geral. O budismo é muito descentralizado, então é muito difícil dizer nós budistas pensamos assim. O primeiro preceito é não matar. Evidentemente, não matar pode ser entendido de inúmeras formas. Uma delas é não matar Buda, não matar a sabedoria suprema. E o que é adequado nesta circunstância? Acompanho pessoas em hospitais e quando elas realmente não estão mais vivas. Temos máquinas as mantendo vivas e muitas sem nenhuma possibilidade de recuperação, muita idade. Fica esse questionamento sempre, mas a nossa lei no momento não permite, a lei brasileira não permite. Em outros países isso é permitido. Meu mestre tinha
câncer terminal, metástase, e a última vez que eu vi ele estava se despedindo de mim, dizendo: eu estou indo para o hospital terminal. Nós não temos hospitais terminais ainda no Brasil. Muito poucos centros, pequenos lugares que cuidam desta pessoa morrendo, e permitir que morra com dignidade. Permitir a morte faz parte da nossa vida, é a nossa vida. Não lutamos contra a morte, mas acolhemos este momento. E acredito que a nossa ciência desenvolveu alguns aspectos técnicos em que podemos manter um corpo aparentemente vivo, quando muitas vezes não está mais. Então, não é bem a favor da eutanásia. Há outros nomes que se dão, não é mesmo? Eutanásia, em princípio, quer dizer morte, uma boa morte, tranquila. Quem de nós não gostaria de ter uma morte boa e tranquila? Existe pena de morte no budismo? Não, no Japão existe a pena de morte no país, mas nós, budistas, não concordamos. Embora eu já tenha encontrado uma monja budista chinesa que ela diz que deveria haver a pena de morte para evitar que crimes hediondos continuassem sendo cometidos. Nós acreditamos fundamentalmente na transformação do ser humano e que, se você criar causas e condições, mesmo o mais terrível dos criminosos, há uma possibilidade de transformação, de recuperação, mesmo que tenha que ficar detido. Então, a pessoa que cometeu o crime e 30 anos depois, numa cela onde estudou, onde se transformou, não é mais aquele. Não significa que vamos soltá-lo, mas vamos perceber que há mudanças e que nós somos seres em transformação. Da mesma maneira, no judaísmo não existe a pena de morte, nós acreditamos na Teshuvá, na possibilidade de retorno do ser humano sempre. Na próxima semana daremos sequência aos nossos diálogos interreligiosos.